Você já parou para pensar no que poderia encontrar ao dobrar uma curva em uma estrada deserta em meio à escuridão da madrugada no sertão do Ceará? Algumas viagens guardam surpresas que vão além do entendimento, deixando marcas profundas e quem ousa percorrer aquele caminho. No relato de hoje, um simples café à beira da estrada se transforma num cenário de uma experiência inexplicável que até hoje assombra a memória de quem viveu aquela noite. Olá, Cris. Meu nome é Roberto. Atualmente tenho 40 anos e moro em Aracaju, Sergipe. Pensei bem antes de mandar meu relato, porém necessito que vocês me digam o que pode ter acontecido. O que vou contar aconteceu numa noite em que eu e meus amigos fomos para um vilarejo chamado Flores, que fica afastado da capital, que está localizado no interior do Ceará. O mais estranho dessa história nem é eu, nem meus amigos, mas o que encontramos pelo caminho. Algo que até hoje me faz questionar o que realmente vimos naquela noite. Tudo começou com o casamento de um dos nossos amigos. O Sérgio estava casando naquele dia com uma moça do vilarejo Flores. Longe de qualquer sinal de civilização. Era um tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar e a única coisa que vê ou ouve ao anoitecer é os ventos nas árvores e o canto dos grilos. Era um sábado quente do mês de novembro de 2011. Saímos de Fortaleza no final da tarde por volta das 17h45. Todos estavam empolgados em nossas motos, prontos para rodar até o vilarejo. O caminho era bem longo. Entre nós haviam 2 amigos que já sabiam o caminho, pois já tinham ido lá antes. Eles 2 lideraram a frente e o restante de nós fomos guiados por eles. Estávamos acompanhando eles para não nos perder naquela escuridão. Aos poucos, as luzes da cidade ficaram para trás e a escuridão da estrada começou a engolir tudo ao nosso redor. Passamos por um caminho deserto, as árvores secas que balançavam como se nos observassem enquanto seguíamos em frente. Naquela escuridão densa, trouxe uma sensação de estranha, como se algo estivesse nos vigiando. Então, numa curva de uma estrada esburacada, avistamos um café à beira do caminho. Era bem simples, feito de madeira e coberto por folhas secas, como aqueles antigos bares de estrada que mal vimos hoje em dia. Aquele lugar chamou a atenção de todos, mas parecia que não havia ninguém ali. E mesmo assim, aquele lugar estranho parecia nos convidar para entrar. Algo realmente estranho. Todos tivemos a mesma sensação. Alguns de meus amigos comentaram algo sobre o café estar abandonado, porém havia uma aura nele que prendia os nossos olhares. Então falei, vamos galera, senão a gente chega muito tarde, e seguimos para o casamento. Depois que saímos dali, um silêncio tomou conta. O barulho das motos parecia ecoar na escuridão, quebrando a quietude do lugar. Enfim, chegamos ao pequeno vilarejo Flores. Por volta das 20 horas, a festança do casamento havia acabado de começar. Fomos ao encontro dos noivos parabenizarmos e ele nos mostrou a mesa que estava reservado para nós. Foi uma grande festança. Havia música, risada e gente por toda a parte. Também havia muita comida e cerveja. Porém, quem fosse pilotar as motos não deveria tomar nada para que não houvesse nenhum acidente. Ficamos horas na festa. Demos felicidades novamente ao casal.
pois já estávamos indo daqui a pouco embora. Quando deu 23 horas, o cansaço começou a bater, pois tínhamos trabalhado o dia todo e a estrada era bem longa e tínhamos que ainda voltar para casa. Parte do grupo queria voltar logo para Fortaleza, mas 4 deles decidiram ficar mais um pouco por serem mais próximo do noivo. Então saímos apenas 6 de nós de volta para a estrada. Na viagem de retorno, algo parecia diferente. A noite estava mais fria e o silêncio mais profundo. Parecia ser até outro caminho, mas meu amigo tinha certeza que era por ali. Já era por volta da 00:30, quando nos aproximamos do mesmo café de antes. O que vimos nos deixou arrepiados e curiosos. Aquele café que antes estava vazio, agora tinha luz, uma luz fraca e meio amarelada, como a de uma lamparina antiga que saía lá de dentro. Começamos a desacelerar e alguns de nós sugeriram seguir em frente, mas 2 amigos insistiram para parar para tomar o café para despertar o sono e o cansaço. Cris, nós entramos num café. Estar ali era como se tivesse viajado no tempo. O ambiente era simplesmente com bancos de madeira e uma mesa tosca atrás do balcão simples. Uma senhora vestida de maneira bem simples, com coque na cabeça e cabelos grisalhos, e seu rosto era bem enrugado. Seus olhos eram vazios e nos atendeu com um tom de voz baixa e acenava com a cabeça. Parecia ter somente ela ali e um gato preto em cima do balcão. 2 dos meus amigos compraram cigarro e todos pedimos café e alguns petiscos, mesmo sem estarmos com fome. Eu não sei explicar o porquê, mas aquele lugar parecia nos puxar de volta para dentro, como se algo nos prendesse ali. Enquanto bebíamos o café, começamos a perceber algo estranho. O silêncio não era normal, não havia nenhum som vindo de fora. Era como se o mundo tivesse parado de girar. A luz fraca da lamparina balançava lentamente. O ar parecia congelado. Tentávamos conversar, mas tudo que saía eram palavras baixas e desconexas. Era como se o próprio café tivesse nos puxado para uma espécie de transe. De repente e sem aviso, a senhora que nos serviu desapareceu bem na nossa frente e a lamparina apagou. Um dos meus amigos deu um berro, fazendo assim a gente sair daquele transe. Eu peguei a lanterna do meu celular e iluminei onde estávamos. As xícaras estavam lá, estavam com poeira e teia de aranha, junto com um prato de petiscos. Olhamos assustados ao redor, mas não havia ninguém. As cadeiras estavam viradas e o café, antes acolhedor, agora parecia um lugar abandonado há anos. O lugar estava num breu total e nesse momento um de nossos amigos falou: "Bora sair fora, isso é mau assombro." E começamos a correr para a porta de entrada. Para nossa surpresa, a mesma estava trancada, então demos vários chutes até que ela se abriu. Na frente da casa, a poucos metros, estava o tal gato preto nos observando. Nós saímos correndo em direção às nossas motos. Estávamos todos assustados e saímos sem olhar para trás. Subimos nas nossas motos e aceleramos o mais rápido que pudemos. Eu, cheio de coragem, olhei pelo retrovisor da moto e pude ver aquela senhora na frente do lugar, segurando o gato preto no colo. E isso fez com que eu quase perdesse o controle, mas segurei o guidão da moto com força. Alguns lugares parecem carregar segredos que nunca estão prontos para serem desvendados.
A experiência que vivemos naquela estrada ainda nos persegue. Será que era um vislumbre de algo perdido no tempo? Ou fomos atraídos para um lugar que não deveríamos ter conhecido? Até hoje, nenhum de nós conseguimos entender o que aconteceu naquela noite no café à beira da estrada. A senhora misteriosa, o silêncio opressor, tudo parecia algo saído de um pesadelo ou de uma alucinação. E toda vez que alguém menciona o vilarejo ou o casamento, uma sombra passa pelo olhar de quem estava lá. Nós sabemos que vimos algo, mas não sabemos o que é. Talvez seja melhor assim. Cris, se você e seus amigos que escutam esse relato já passou por algo semelhante ou conhece histórias parecidas, deixe nos comentários. Estou curioso para saber se esses mistérios também rondam outros caminhos. Obrigado pela atenção e até a próxima.